Boa tarde, senhoras deputadas. Vamos dar início à nossa reunião. Começo por cumprimentar a equipa coordenada pela professora Elizabeth Ferreira e composta pela doutora Sandra Tavares e doutora Mariana Vilas Boas, que pediram a esta subcomissão para apresentarem o vosso trabalho de IMENAU sobre as questões das respostas e do acesso à lei num estudo comparativo entre Noruega e Portugal. Como se trata de um assunto que diz muito ao processo legislativo, o acesso e a aplicação da lei, portanto, apesar de ter havido aqui algumas dificuldades, acedemos em ouvir-vos, porque também é do nosso interesse. E assim sendo, temos aqui o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do PS, o grupo parlamentar do Chega e outros grupos parlamentares se poderão juntar a nós no decorrer desta audição. Quero dizer que, se não se juntarem mais, os grupos parlamentares têm sempre muitas atividades a concorrer ao mesmo tempo e há grupos parlamentares mais pequenos. De todo modo, a audição fica gravada para que depois possam ouvir e em função disso, desenvolver o trabalho político, se assim o entenderem, que acharem por oportuno. Assim sendo, eu passaria então a palavra à professora Elizabeth Ferreira para nos apresentar o estudo. Fez-nos chegar agora o estudo em formato papel e também agradecia que nos fizessem chegar o estudo em formato online para podermos distribuir pelas senhoras deputadas. Faz favor, senhora professora. Então, excelentíssima senhora Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados. Peço imensa desculpa, esqueci-me de dar conta da nossa grelha de tempos, seguramente receberam-na, temos 10 minutos para a vossa intervenção inicial, depois os grupos parlamentares têm 4 minutos, à exceção da deputada única que tem 2, caso venha, e depois têm uma parte final de mais 10 minutos para responderem às questões que as senhoras deputadas decidirem colocar. Faz favor, desculpe. Bom, e então eu gostaria de começar por agradecer a concessão desta audição à Faculdade de Direito da Escola do Porto da Universidade Católica para dar conhecimento das sugestões de alteração legislativa no domínio da violência doméstica que resultaram da reflexão proporcionada pelo projeto IMNEUS, Improving Legal Response and Access to the Law for Victims of Domestic Violence, financiado pelo ZE Grants, Fundo de Relações Bilaterais. Este projeto foi desenvolvido pela nossa faculdade em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Bergen e propusemos desenvolver um estudo comparativo da legislação portuguesa e norueguesa no domínio da violência doméstica com o objetivo de melhorar a resposta legal, especialmente no âmbito penal, para este grave problema social. O dia 2 representa, por isso, o culminar de cerca de 1 ano e meio de investigação académica que agora colocamos à disposição da comunidade, cumprindo a essência da missão da Universidade Católica enquanto investigação ao serviço da comunidade. Pois então, eu trago aqui essencialmente 4 aspectos que podemos ver ali para acompanhar, 4 aspectos relativos à sugestão de alteração legislativa. Uma questão prende-se com o elenco de vítimas abrangidas pelo artigo 152, outra tem que ver com a inibição do exercício das responsabilidades parentais enquanto pena acessória, outro tema da suspensão da execução da pena de prisão no âmbito do crime de violência doméstica e, por fim, os problemas que se prendem com a suspensão provisória do processo a pedido da vítima. Em relação ao primeiro dos problemas, trago aqui o artigo 3º, a linha B da Convenção de Istambul, que diz que violência doméstica abrange todos os atos de violência física, sexual, psicológica ou económica que ocorrem na família ou na unidade doméstica. Ora, isto significa que o legislador português até foi mais longe que a Convenção ao criminalizar a violência entre os namorados, mas, por outro lado, ficou aquém no que respeita à proteção de todas as vítimas que são familiares do agressor. Hoje em dia, o artigo 152 criminaliza condutas contra cônjuge ou ex-cônjuge, pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, progenitor descendente comum em primeiro grau, pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica que com ele coabite, e a menor que seja de seu descendente ou de uma das pessoas referidas nas alíneas A, B e C, ainda que com ele não coabite. Ora, de acordo com o artigo 1576 do Código Civil, são fontes das relações jurídicas familiares o casamento, o parentesco, a afinidade e a adoção.
E por isso é que pensamos que o artigo 152 do Código Penal, atualmente, não está quer em linha com o que diz a Convenção de Istambul, nem com o Código Civil. E preocupa-nos, em particular, a posição dos idosos, que não se encontra devidamente acautelada. E daí que uma das nossas propostas tem que ver com a inclusão de todas as vítimas em linha reta do agressor, ascendentes e descendentes, adotantes e adotados, sob a proteção do artigo 152, sejam ou não coabitantes ou particularmente vulneráveis. Porque, na verdade, neste momento, os idosos só estão protegidos se forem especialmente vulneráveis e se coabitarem com o agressor. Esta alteração torna-se necessária porque só o artigo 152 é que tem natureza pública em relação a crimes mais simples, como as ofensas à integridade física ou as ameaças, e, por outro lado, porque só o artigo 152, neste momento, é que tem penas acessórias. E, na linha desta minha afirmação, se segue a segunda sugestão que aqui fazemos, que tem que ver precisamente com o artigo 152A. No artigo 152A, parece-me que as penas acessórias que existem no artigo 152 também deveriam existir, porque a razão de ser que a justifica no artigo 152 também está presente neste artigo. Depois, em relação ao problema da inibição do exercício das responsabilidades parentais, aqui o que se coloca a questão é da compatibilização do regime do artigo 152, número 6, com o regime previsto no Código Civil. Porque o problema que se coloca é que, como vemos ali, quando deixam de existir as causas que fundamentaram a inibição do exercício das responsabilidades parentais ao nível do direito da família, é possível, no direito civil, ser levantada esta inibição. Ora, no artigo 152, número 6, se estivermos a falar de uma verdadeira pena acessória, a inibição tem que ser cumprida até ao fim. E isto pode eventualmente levantar-nos uma questão de inconstitucionalidade deste número 6 por violação do artigo 36 da Constituição. Porque os pais têm o dever e o direito à educação e à manutenção dos filhos e, portanto, se não há uma causa efetiva que justifique esta inibição, então estamos a violar a nossa Constituição. Como é que resolvemos este problema? Resolvemos este problema através do artigo 103 do Código Penal. Porque, primeiro, parece-me que a natureza jurídica do artigo 152, número 6, é o de medida de segurança e não de pena. Aliás, há aqui um desfazamento entre as penas acessórias que estão nos números anteriores e a que está no número 6. Se for uma medida de segurança, o problema está resolvido, porque é aplicável este artigo 103, o que significa que, desaparecendo a circunstância que deu asa à aplicação da medida, podemos levantá-la a todo o tempo, quando isso justificar. Se não entendermos que é uma medida de segurança, então, pelo menos, no artigo 152, nós temos que acrescentar uma disposição que diga que este regime do artigo 103 é aplicável nestes casos com as necessárias adaptações. Não pode ser de outra forma, porque senão parece-me que efetivamente estamos a incorrer numa situação de inconstitucionalidade. Depois, o tema seguinte, vou dedicar-lhe muito pouco tempo, porque não vale muito a pena, é algo que podemos depois discutir, que tem que ver com a suspensão da execução da pena de prisão, que é excessivamente utilizada e, portanto, parece-me que, se calhar, nestas situações de violência doméstica, seria possível prescindirmos da suspensão da execução da pena, eventualmente com caráter geral, porque há outros mecanismos anteriores que podem acautelar situações menos graves. Por exemplo, a suspensão provisória de processo, que eu vou falar a seguir. E é precisamente o último tema que aqui trago, o da suspensão provisória do processo. Com a suspensão provisória do processo há essencialmente três problemas. O primeiro tem que ver com a compatibilização do número 1 com o número 8. Porquê? Porque o Ministério Público tem entendido que, nos casos de violência doméstica, só se a vítima pedir a suspensão provisória é que ela poderá ser decretada. E, portanto, que o número 1 fará tábua rasa e não será possível de aplicar. Não me parece que seja isto que decorre da lei, os pressupostos são diferentes e, portanto, a vítima pode pedir e podemos decretar a suspensão, mas se a vítima não o fizer, o Ministério Público, com base no número 1, pode e deve fazê-lo se se justificar. Este é um dos problemas. Depois, o outro problema tem que ver com o requerimento livre e esclarecido da vítima. Aqui
o problema não está tanto na lei, estará eventualmente na necessidade de advertir quem lida com estas questões com a realidade dos factos. Porque o requerimento muitas vezes não é livre, é utilizado como moeda de troca, por exemplo, para facilitar a regulação das responsabilidades parentais ou para se resolverem questões ligadas ao património. E, portanto, não há uma vontade efetiva da vítima em desistir, ou de pedir a suspensão, mas sim aqui algo forçado por fatores externos. Finalmente, aquilo que mais me causa confusão nesta alteração legislativa da suspensão provisória a pedido da vítima tem que ver com os seus pressupostos e, para isso, volto ao slide anterior para perceberem a que é que me refiro. Porque aqui, no artigo 281, número 8, fala-se apenas como condição para se decretar a suspensão provisória a pedido da vítima a verificação dos requisitos da linha B e C do número 1, que são não ter havido suspensão provisória de processo pela mesma razão anteriormente ou não ter havido condenação. Ora bem, um dos pressupostos que eu até pus ali, a bold, da linha F, no meu entendimento é imprescindível, porque diz-se que para se poder decretar a suspensão provisória, tem que ser de prever que o cumprimento das injunções e regras de conduta responda suficientemente às exigências de prevenção que no caso se façam sentir. Ora, eu não percebo como é que o legislador se esqueceu disto no número 8, porque o Ministério Público, em sã consciência, não pode decretar uma suspensão provisória se estiver convencida que não vai produzir resultados e que o agente vai reincidir, ainda que a vítima tenha pedido. Nós, neste caso, teremos que proteger a vítima de si própria, basicamente. Para já, seriam estas as minhas observações. Depois só tenho aqui, mas eu depois posso mandar o link diretamente, que este Himeneus está em Open Access, é um e-book, e, portanto, agora estaremos disponíveis, obviamente, para responder às questões que considerem pertinentes. E, mais uma vez, muito obrigada por nos ouvirem. Muito obrigada, Sra. Professora. Eu só lhe ia pedir também se nos deixava o PowerPoint da sistematização do trabalho para fazermos a distribuição pelas senhoras e pelos senhores deputados. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a professora Elizabeth Ferreira, Sandra Tavares e Mariana Vilas Boas, todas ligadas a este projeto. E tenho aqui 2 ou 3 notas. Eu li o vosso e-book e, portanto, tenho uma nota prévia que não posso deixar de fazer, é que, de facto, aqui tivemos algumas discussões sobre alterações legais e não tanto sobre o trabalho que consta do e-book, porque o e-book é muito diferente daquilo que hoje nos apresentaram aqui, porque se trata da comparação de 2 regimes jurídicos, o norueguês e o português, com as falhas e as valências que cada um tem, com uma série de diferenças, e isto aqui não ficou refletido nesta audição e, portanto, tinha que dar esta nota prévia. Não obstante, há aqui algumas coisas que disseram nesta fase inicial que confesso-vos que fiquei com algo um bocadinho confusa, para não dizer baralhada. Primeiro, o facto de nos referirem que era importante incluir os adotantes e os adotados no 152, e eu gostava que me explicassem o racional por trás desta inclusão, atendendo ao facto, a não ser que ainda se refiram, de em Portugal já não existir a chamada adoção restrita. Hoje, quando nós falamos de adotantes e adotados, estamos a falar de laços de filiação, apenas não é consanguínea. É filiação plena, porque a figura da adoção restrita já não existe no nosso ordenamento jurídico e, portanto, tenho alguma dificuldade de perceber o racional sobre a inclusão de adotantes e adotados, atendendo ao nosso regime jurídico atual. Mas também, naquelas que são as vossas sugestões que agora nos apresentaram e, como repito, não constam do trabalho sobre o qual nos pediram esta audiência, tem a ver com a questão da lógica e da coerência do edifício jurídico. A Sra. Professora refere-se várias vezes no seu trabalho e também quando fez as apresentações, pelo menos daquilo que é a súmula, o resumo que nós temos das conferências, nos apresentou este trabalho, e refere-se à necessidade da coerência do edifício jurídico. E com devido respeito, e acredito que é muito, mas enquanto jurista não consigo compreender onde é que está a defesa deste edifício jurídico hoje, naquilo que nos apresentou aqui hoje, e não me refiro ao vosso trabalho, porque nesse eu acho que há aqui uma salvaguarda e defesa desse mesmo edifício jurídico, mas hoje isso não está a acontecer. Depois, por fim, também, há aqui 2 ou 3 notas que me parecem, e essas sim referem-se às vossas conclusões e ao vosso trabalho, que eu acho que era importante para nós, enquanto legisladores, nos darem aqui alguns inputs
para nos ajudar a refletir sobre esta questão, esta problemática da violência doméstica, e que tem aqui algumas vertentes que são muito caras ao grupo parlamentar do PSD, nomeadamente a violência contra idosos, para além do pôr especificamente por causa da linha reta, mas falta aqui a colateral, mas no meio deste racional não percebo porque é que não consta aqui a linha colateral, porquanto muitas vezes as relações das linhas colaterais são tão próximas como as da linha reta, e portanto gostava de perceber qual é o racional para não estar a linha colateral, ou se também acham que deveríamos precaver a situação da linha colateral. E depois, por fim, porque o tempo aqui é sempre inexorável, referem várias vezes no vosso trabalho que o sistema jurídico português compreende um conjunto de medidas legislativas que proporcionam uma abordagem bastante adequada à violência doméstica. Isto está nas conclusões do vosso trabalho, não estou aqui a ver a página, mas página 103, nomeadamente, onde referem isto no penúltimo parágrafo. O que falha aqui, segundo, vai sendo exaustivamente explanado ao longo do vosso trabalho, é as abordagens. As ferramentas com aqueles são os profissionais no terreno e as pessoas que têm os contactos com a vítima, com as vítimas nas situações de violência doméstica. E julgo que era fundamental se pudessem trazer-nos alguns inputs de quais seriam as estratégicas inovadoras, para além daquelas que já se têm tentado utilizar, para que se melhore esta abordagem na aplicação prática perante os agentes judiciários e muitas vezes também sociais, porque há aqui já uma abordagem multidisciplinar nestas matérias para melhorarmos a abordagem e o combate efetivo no terreno do fenómeno da violência doméstica. E dito isto, obrigada e desejo as maiores venturas com o vosso trabalho. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, obviamente, a Sra. Professora Doutora Elizabeth Ferreira e a demais equipa de investigadoras, que, de facto, deste projeto, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também leu atentamente, estávamos com muita curiosidade em perceber quais as conclusões, até porque ele baseia-se em duas áreas distintas, não é? Primeiro, melhorar a resposta legal, sendo um estudo comparativo entre a legislação portuguesa e a legislação norueguesa, o que é obviamente importante, porque as nossas realidades são diferentes, a nossa história é diferente e, portanto, aí poderíamos obter também muitas respostas a este que é um problema social, que afeta o nosso país e a Noruega, certamente, mas em dimensões diferentes. E depois, e visando nesta melhoria da resposta, visavam a alteração legislativa e também no âmbito das políticas públicas, e depois uma segunda área, uma segunda dimensão de acesso ao direito no sentido de acesso ao direito das vítimas, no sentido de simplificar esta linguagem jurídica que nós denominamos o juridiquês e que de facto é um entrave grande para que as vítimas possam perceber quais os seus direitos e que estejam em consciência plenamente, de forma voluntária, poderem exercê-los. Portanto, em primeiro lugar, felicitar pelo estudo. A nossa audição aqui era muito neste sentido, de facto, de tentarmos perceber essas conclusões. Tivemos acesso agora ao vosso estudo. Irei, obviamente, lê-lo com muita atenção, porque é pertinente termos acesso a eles. E de facto, e todas as abordagens, neste caso, a academia, o suporte na dimensão académica para contribuir, para minimizar este que é um flagelo social, obviamente que são bem-vindas. Aliás, a senhora professora trouxe-nos já hoje elencadas quais as perspectivas de alteração ao explanar aqui todas estas áreas que constituem uma lacuna na nossa legislação. Eu, de facto, também entendo, e do conhecimento que tenho nesta área, que Portugal tem um dos enquadramentos legais mais completos em todas as que são orientações e diretrizes europeias, nós de imediato os aplicamos, mas que depois, isso bem sabemos, não é? Enquanto investigadoras e na ação, no dia-a-dia, no trabalho com estas áreas, que há uma diferença entre o enquadramento legal e o reconhecimento depois social de toda esta, ou a aplicação ou operacionalização deste enquadramento. E aí é que eu vejo,
na minha experiência também profissional, vejo que está efetivamente aí esse problema, ou seja, na operacionalização daquilo que está legalmente previsto. Pronto, vocês aqui já elencaram algumas dessas lacunas, mas eu penso que parte dessas questões, de facto, e no caso português, que começamos desde 2000 a intervir nestas áreas, mesmo ao nível legal, portanto, acho que o nosso percurso tem sido muito positivo, não só nesta estrutura legal, com planos e medidas de ação, e também na rede criada de apoio e proteção às vítimas de violência. Portanto, nesse sentido, estamos muito além se calhar, de outros países. Gostava, e vou tentar perceber este estudo comparado, porque isso é importante, e deixar-vos aqui, mais do que tudo, porque as sugestões vocês já as colocaram, a questão de que é isto, ou seja, nós temos um enquadramento legal que nos parece correto, mas também há muitos estudos académicos que nos dizem que não é pelo facto de agravarmos as penas que vamos reduzir as situações de violência doméstica e entre cônjuges ou, no caso, familiares. E depois, gostava também de vos questionar, relativamente aqui ao acesso ao direito, a simplificação da linguagem, que foi uma área que não foi abordada e que eu acho extremamente importante, até porque trabalhei e tive a oportunidade de pertencer ao grupo de trabalho das 72 horas, criado ao abrigo da resolução do Conselho de Ministros de 2019, e nesse grupo de trabalho das 72 horas, de facto, está-me a faltar o nome, o inquérito que entregamos às vítimas e ele foi está-me a faltar o nome. Ao nível da atuação nós temos o Estatuto da Vítima. Estava-me a faltar a palavra. No Estatuto da Vítima ele foi traduzido para a linguagem simplificada. Portanto, é em português, claro, a empresa era... E eu participei desse trabalho e acho de facto que este era uma norma que nós deveríamos de implementar e não sei se, entretanto, ela estará ou não em vigor, mas já estou mesmo a terminar e agradecer uma vez mais a vossa presença e parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor. Muito obrigada. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras deputadas e cumprimentar também a professora doutora Elizabeth Ferreira e, na sua pessoa, cumprimentar também toda a equipa, agradecendo a oportunidade de poderem estar aqui connosco hoje a partilhar aquilo que são não só as conclusões do vosso estudo académico, mas também de mais reflexões que precisamos, ao contrário das minhas colegas anteriores. Não sou jurista e também não trabalhei na área, portanto não sinto uma particular obrigação de defender o ordenamento jurídico, independentemente de ser mais ou menos completo. Também não me sinto na obrigação de defender de que forma é que está a ser operacionalizado ou não. Sinto-me apenas e só, sabendo que não é apenas e só, na obrigação de fazer a voz de algumas das vítimas que contactam o Grupo Parlamentar do Chega valer para dizer que, independentemente de termos um ordenamento jurídico completo, ainda não chega. Muito recentemente tínhamos à porta da Assembleia da República, recorrentemente, uma mãe que viu a guarda dos seus filhos atribuída ao seu agressor. E isto não pode continuar a acontecer. Não podemos ter dois tribunais distintos, dois mecanismos distintos, uns portanto, a decidirem, a deliberarem sobre processos de violência doméstica e outros sobre a quem é que é atribuída a guarda e de que forma é que a regulação do poder parental acontece, porque desta forma vamos continuar a permitir que crianças continuem com contacto com os seus agressores também. E portanto, gostava de vos pedir que reflexões é que nos podem trazer e que alterações é que é possível fazer, porque aquilo que sabemos também, depois quando reunimos com sindicatos, com advogados, com fontes do Ministério Público, é que também há queixas de que, infelizmente, o ordenamento jurídico não é suficiente em algumas matérias e, portanto, todos os contributos que nos puderem deixar, penso que serão poucos, na medida em que é urgente fazermos determinadas alterações. Depois dizer também que acompanhamos a preocupação que nos trazem de acabarmos com a suspensão de execução de pena. Aliás, o Grupo Parlamentar do Chega já apresentou anteriormente essa medida, não sei se estão familiarizados, não se tinha apenas com violência doméstica, abrangia também violência sexual, talvez por isso possa ter sido chumbada. Não sei se, tendo presente essa proposta, se tem contributos
que nós possamos fazer para podermos novamente submeter esta proposta que nos parece de elementar justiça, não só para as vítimas, mas muitas vezes também como medida preventiva de outras vítimas que muitas das vezes padecem às mãos de agressores que já estavam sinalizados, identificados e que nunca deveriam de se aproximar de mais nenhuma mulher ou de mais nenhuma vítima. E depois também perguntar em que medida é que podemos também rever aquilo que são as penas aplicadas. Sei que esta é uma bandeira do Chega e que muitas das vezes a resposta que temos, quer por parte da Academia, quer por parte dos demais grupos parlamentares, é de que isto é populismo penal. E se calhar há também alguma simplificação por parte do grupo parlamentar do Chega, e eu faço aqui o mea-culpa de que se calhar temos que rever estratégias. Mas consideram que as penas que são aplicadas em Portugal são suficientes? Consideram que aquilo que está tipificado é o bastante ou de facto há qualquer alteração que pode ser feita e se sim, de que forma é que podemos fazer sem sermos acusados de populismo penal e não faço este pedido numa lógica de que venham defender o grupo parlamentar do Chega, mas que nos possam dotar a todos de ferramentas para que este tipo de iniciativas não fique esbarrado em argumentos que, infelizmente, depois também não nos permitem dotar os tribunais de meios suficientes para fazer com que as penas sejam justas, aplicadas, que possam, em certa medida, ressarcir as vítimas, mas, ao mesmo tempo, também prevenir eventuais vítimas futuras. Muito obrigada pela oportunidade de estarem aqui connosco hoje. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente. A nossa lei não distingue muito, há outras leis que o fazem, entre violência de género e violência doméstica. E isso, na nossa perspectiva, é uma dificuldade, muitas vezes, na altura de combater a violência de género, violência doméstica contra mulheres, porque ela tem especificidades próprias. E mesmo na altura de proteger as mulheres, etc., ela tem especificidades próprias. E é por isso que nós depois deparamos com uma realidade que é difícil de compreender e com a frustração de ter mulheres mortas por agressores quando já haviam passado de queixa, já haviam passado de reincidência, etc. E isto tem causas muito distintas do outro tipo de violência doméstica, seja ela contra ascendentes ou descendentes, embora se cruzem às vezes. Também não digo que não se cruzam, cruzam-se nomeadamente, muitas vezes, na questão do género do agressor, mas são realidades diferentes. A nossa lei não faz essa distinção e eu acho que em alguns pontos devia fazê-la. Mas também não sei se é coisa para nós agora estarmos a aprofundar isso. Vocês colocaram questões que eu não tenho colocado. O Bloco sempre foi muito reticente à ideia da suspensão provisória do processo. Muito. Na altura foi uma contrapartida para a aprovação do crime público, que para nós era essencial. Aliás, foi o Bloco que propôs e que levou à aprovação o crime público, mas a suspensão provisória do processo muitas vezes entra neste ciclo vicioso das próprias causas da violência doméstica e da violência de género, e é complicadíssimo sair dela. O alerta que vocês fazem em relação à suspensão da execução de pena e em relação à forma como a própria suspensão do processo poderia ou não ser ponderada face ao perigo em relação à vítima e à proteção da vítima, acho que são caminhos interessantes que nós podíamos aqui seguir. De qualquer forma, eu não estive desde o início, mas de certeza que disponibilizaram a apresentação e nós teremos todo o gosto em receber contributos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de vos passar a palavra, porque é uma área que também me é muito cara, não só como deputada, mas como investigadora em violência contra as mulheres e violência de género, eu voltaria a pegar na figura da suspensão provisória de processo. Como sabem, é o próprio Conselho da Europa, através do grupo de avaliação da implementação da Convenção de Istambul, que recomenda e que dá a entender e que diz mesmo, é uma das análises críticas que faz, que esta suspensão provisória do processo é excessivamente aplicada, podendo ela, na linha do que disse a Sra. Deputada Joana Mortágua, conflituar com o caráter público deste tipo de crime. Apresentou aqui alguns problemas que levanta, mas não chegou
a este em concreto. Não sei se no vosso trabalho, que também ainda não li em profundidade, se aprofundam mais ou se ficam apenas pela identificação dessas questões, deixando nós esta, que é seguramente algo que nos interessa como deputadas, porque pode daí resultar uma alteração da própria lei, portanto, se houve algum questionamento mais do que aqueles que apresentou sobre esta aplicação, ou se deixam isto para outros trabalhos, dado que a ciência é sempre inacabada nestes processos de análise da lei e de análise da realidade. Faz favor. Se calhar começaria então pela Sra. Presidente. Não, de facto, nós só apontamos estes problemas. A questão do crime ser público, como disse a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, é verdade que a suspensão provisória a pedido da vítima foi um contrabalanço. Já que não pode desistir, então pode pedir a suspensão provisória. E por isso é que eu disse ali que só porque sim não pode ser. E isso é efetivamente uma forma de despublicizar o crime, porque o marido diz, ora pedes a suspensão provisória porque eu facilito-te a guarda das crianças e corre tudo bem, durante aquele período pelo menos, e o problema está arrumado. Portanto, isto é verdade. Mas a questão do público ou semipúblico, também depois falamos aqui da questão da sensibilização na prática e como é que podemos combater. E é preciso muito trabalhar com os profissionais da justiça, porque nós temos juízes que, para que a mulher possa desistir da queixa, transformam o crime de violência doméstica em delitos simples, todos eles semipúblicos, e, portanto, o processo desaparece ali. Portanto, isto também é uma forma prática de chegar ao resolver o problema. Portanto, é sem dúvida. Em relação àquilo que disse a Sra. Deputada do PSD, permita-me discordar quanto a uma coisa. No direito penal nós temos um princípio da legalidade e não podemos aplicar a analogia. E, portanto, fontes de relações jurídicas familiares são o casamento, a afinidade, a filiação e a adoção. É verdade que o efeito da adoção é a integração na família do adotante e tudo se passa como se ele fosse um filho. Todavia, se eu no direito penal não tiver escrito como adotante ou adotado, eu não posso aplicar analogicamente. Pois, mas do ponto de vista do direito penal é assim. Pois, pronto, mas é isso. Senhoras deputadas, senhora professora, eu posso abrir, porque temos tempo, se assim o entenderem, posso abrir uma nova ronda de 1 minuto a cada grupo parlamentar para algumas questões que queiram acrescentar relativamente à exposição da senhora professora. Faz favor. Por favor. Não. Depois, em relação aos colaterais, tem toda a razão, porque no fundo, se estamos a falar da Convenção de Istambul e das relações familiares, aliás, falou-nos na questão da Noruega. Na Noruega estão os familiares, ponto. E, portanto, parece-me que faz sentido que todos estivessem. Pelo menos, lá está, não vamos pensar nos primos, mas de facto ali os irmãos, os filhos, os pais, os avós, parece-me que sim, que podemos acrescentar ali, faz todo o sentido. Só depois não percebi porque é que me disse que não há aqui unidade no ordenamento jurídico, não percebi qual era a ideia, se permitir. Depois abrimos uma segunda ronda. Senhora Deputada, mas eu quero abrir uma segunda ronda e como Presidente, uma vez que há esta necessidade de fazer novas perguntas à senhora professora, falo bem. Depois, aqui a doutora Mariana vai ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre a Noruega, mas em relação à senhora deputada do Chega, se as penas são suficientes, elas são suficientes se forem aplicadas, porque o problema é que não são. E por isso é que eu costumo dizer que a nossa lei efetivamente é boa, podemos melhorar sempre, mas o problema é que aquilo que o legislador dá de uma forma, o juiz e o Ministério Público tiram da outra. E, portanto, as ferramentas têm que passar primeiro pela formação no SES.
Nas universidades nós já fazemos isso. Eu dou um seminário de violência doméstica aos meus alunos de mestrado. Portanto, quem quiser inscrever-se nesse seminário vai aprender as particularidades e o que é certo nesta matéria. Portanto, tem que passar, sem dúvida nenhuma, pela formação dos profissionais. Não há outra forma. A violência doméstica em si, como é que a combatemos? Temos que combater a montante, que é através da prevenção, e temos que começar nas escolas. Temos que incutir desde o jardim infantil o respeito pelo próximo. Isto nem é uma questão de homem e mulher, é uma questão de respeito pelo próximo. Depois, a questão de homem e mulher já vem em seguida. E, portanto, se não começarmos por aí, vamos continuar a ter violência doméstica. Mariana, mostra-me só. Faz favor, senhora... Mariana Vilas Boas. Mariana Vilas Boas. Mariana Vilas Boas, faz favor. Olá, muito boa tarde. Portanto, tendo algumas das questões já sido respondidas pela professora Elizabeth, eu gostaria só de reiterar a resposta que me parece ser aquela que poderá resolver os problemas mais práticos, e essa passa pela educação, desde cedo, das crianças, para o respeito e para a não violência, e depois a formação de todas as pessoas que contactam com vítimas de crime, seja no âmbito da saúde, os assistentes sociais já trabalham com isso, técnicos de apoio à vítima, OPCs, oficiais de justiça, magistrados, etc. Porquê? E agora, ligando à questão das penas, nós não somos um país de penas pesadas, e bem, somos um país com um direito penal que visa a prevenção geral, a prevenção especial e não propriamente a punição, embora, claro que a comunidade necessita sempre de sentir que há algum restabelecimento da paz jurídica, não é? Mas uma coisa é nós termos uma pena, como temos, por exemplo, na violência doméstica, até 5 anos, que não digo que não pudesse aumentar um pouco, mas se essa pena e as suas eventuais agravações fossem devidamente aplicadas, e se aplicassem penas efetivas quando se tem de aplicar penas efetivas, porque, por exemplo, não sei se pode ter gerado alguma dúvida, não se pretende banir a suspensão da execução da pena de prisão. Agora, o que não pode acontecer é que situações que constam de acórdãos, portanto, mulheres e filhos que são maltratados ao longo de 20 anos, de todas as formas possíveis e imaginárias, terminem com uma pena de 3 anos de prisão suspensa. E isto é a regra geral. Está mais que comprovado que temos 90% de penas suspensas. E por muito que se promova uma proibição de visitas, que hoje em dia, nos termos da lei da violência doméstica, é obrigatório haver uma proibição e um afastamento, por muito que isso aconteça, as proibições de visitas podem se incumprir. E uma vítima que é maltratada a vida inteira, que viu os filhos serem criados no meio de um ambiente violento e violentadas por aquele ambiente violento, acabarem com ver o homem a dizer já viste, fui-me embora como os outros todos vão. Portanto, isto deixa uma sensação quer de impunidade nos agressores, quer de fragilidade e de desproteção das vítimas. Portanto, a questão não é tanto... poderá haver, eventualmente, um ligeiro aumento da pena de violência doméstica, só no sentido de dissuadir o julgador de aplicar tanto a suspensão da execução da pena de prisão, porque, como sabemos, sendo até 5 anos, o julgador tem tendência para o fazer, mas não tem nenhuma obrigação. Se ponderar o que tem que ponderar para suspender a pena, que é se as necessidades vão ficar acauteladas, quer de prevenção especial, quer geral, não precisa de suspender e não deve suspender. Pronto. Em relação, e já me estou a alargar, mas, por exemplo, mas já agora, fala um pouco da Noruega. Nós temos 80 anos que separam a nossa criminalização da violência doméstica dos maus-tratos conjugais em relação à Noruega. Portanto, claro que eles já tiveram tempo para desenvolver mais as suas políticas, a sua lei, etc. E sabemos que também é um país com toda uma forma de existir e uma cultura muito diferente da nossa. Têm penas mais pesadas que nós, não suspendem penas de violência doméstica, eles não têm o instituto da suspensão, eles tornam as penas condicionais e não aplicam penas condicionais
na violência doméstica, ficaram bastante impressionados com o facto de nós o fazermos com esta nestas proporções. Em relação à simplificação da linguagem, eu, por acaso, tenho bem presente isso porque escrevi sobre o assunto recentemente, e o Estatuto da Vítima, penso que foi em 2021, que até com a ajuda de uma empresa que trata desta questão da simplificação de linguagem, etc., simplificou e, de facto, eu tenho aqui há um Estatuto da Vítima Geral e um Estatuto da Vítima Especialmente Vulnerável. E tem os negritos, tem os títulos separados, a informação é compreensível, é verdade, só que é muita, não é? Portanto, isto são documentos de 13 páginas. Qual é a questão aqui? Esta informação tem que ser dada por profissionais formados e capazes de responder às perguntas, que eu acho que muitas vezes esse fator que fica em falta, que é o das pessoas serem recebidas por quem está capaz de empatizar com elas, de lhes dar apoio, de se mostrar... Pronto. Só acrescentar que em relação a isso, nós não colocamos nada... o projeto Imeneusa, o que está aí é o relatório do estudo comparativo apenas. A outra vertente que tinha que ver com o acesso à lei foi desenvolvida em iniciativas que não resultam ali do processo. Uma das coisas que fizemos foi um inquérito junto de vítimas de em casas de abrigo. Fizemos uma série de questões, depois também podemos disponibilizar os resultados. Só conseguimos 16 respostas, mas foram elucidativas. Depois fizemos também uma sessão de esclarecimento, um workshop com uma doutora chamada Marisa Monteiro, que está muito ligada precisamente à simplificação legal e, portanto, abrimos esta hipótese a todos os que quisessem que trabalhassem na área da justiça e não só, e, portanto, foi algo também uma iniciativa interessante. E depois ainda redigimos um exemplo, de como, por exemplo, explicar a uma vítima o que é suspensão provisória de processo. Porque se lhe disser aquilo, a vítima não vai perceber. Portanto, porque de facto há situações em que precisamos de desconstruir. Obrigada, Sra. Professora. Vamos então abrir uma segunda ronda, 2 minutos para cada grupo parlamentar, se assim o entenderem. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor. Sra. Presidente, a Sra. Presidente referiu, e eu não quis interromper, que abriu uma segunda ronda porque a Sra. Presidente decidia. Eu peço-lhe desculpa, não é assim, nem é esses os termos do nosso regimento. Há uma grelha destas audiências, a qual tem que ser respeitada. E a não ser que, excepcionalmente, por consenso de todos os grupos, tal possa acontecer, a Sra. Presidente não pode decidir se há segundas rondas ou não, porque não está na sua disponibilidade, nem é seu direito fazê-lo, é regimental. Não se trata deste caso em concreto, mas de qualquer caso. Nós estamos todos sujeitos às regras, à lei e ao regimento, e neste caso não é exceção, é uma audiência e não há segundas rondas. Dito isto, eu não me oponho que haja uma segunda ronda excepcional, mas que fique claro que tal não faz parte das grelhas. Senhora Deputada, eu acho que as grelhas têm que se flexibilizar quando o interesse comum da análise de um documento, que é o que está em causa, o impõe. E, portanto, eu prefiro abrir uma segunda ronda e as senhoras deputadas, se a senhora deputada o está a requerer, se pronunciarão sobre isso, do que estarmos aqui, no momento em que a senhora professora está a responder, a interpelar a sua própria exposição. Portanto, é essa a minha decisão e foi. Se as senhoras deputadas, então também não há interrupções quando a nossa convidada, a nossa pessoa que estamos aqui, que requereu a audiência, está a falar. Se as senhoras deputadas, uma vez que essa questão no quadro da não flexibilização das nossas regras para levarmos a bom porto uma conversa de análise conjunta, uma vez que não foi assim entendido, eu coloco se tem alguma oposição em abrir uma segunda ronda. Se tiverem, obviamente que a conversa acaba aqui e também não vou permitir que no quadro da primeira haja estas trocas de conversação que prejudicam, obviamente, a análise que aqui nos querem apresentar. Portanto, Sra. Deputada Patrícia Faro. Obrigada, Sr. Presidente. Pela nossa parte, não existe qualquer condicionante. Estamos com um problema de tempo, mas isso... Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Não.
Não há condicionante antes de abrirmos a segunda ronda, uma vez que foi uma exigência da senhora deputada. Se me pergunta, quero deixar 2 notas e parece-me que elas são relevantes e pedindo desculpa desde já às nossas convidadas por estar a dá-la. A primeira, as grelhas, sim, tal como qualquer coisa, são para se obedecer e não dependem de discussões em cada reunião da parte da senhora Presidente ou de nenhum grupo parlamentar. Senão altera-se as grelhas e o regimento. É assim que as coisas são, não são ad hoc. Segundo, eu própria disse nesta intervenção que neste caso em concreto não me oporei, mas que fique claro que nós temos grelhas aprovadas e se acharmos que elas não estão de acordo, senhora Presidente, escusa de fazer um ar de enfado. Senhora que fique Presidente, bem claro, eu estou a dizer que desconcordo consigo. Mas que fique bem claro. Que passemos rapidamente não, mas que fique bem claro que as grelhas são as que estão aprovadas e, no caso não concordarmos com elas, revemo-las. Não as alteramos a cada momento. E isso fique claro. Muito bem. A senhora deputada Rita Matias, relativamente a este assunto, não se opõe a que façamos uma segunda ronda. Senhora deputada Emília Cerqueira, a palavra é sua por 2 minutos. Obrigada, senhora Presidente. Eu apenas vou intervir nesta segunda ronda porque não tive a oportunidade, quando a senhora professora me perguntou, de lhe explicar qual era a dúvida sobre aquele que é a coerência do edifício jurídico, porque fez-me esta pergunta e como não tive a oportunidade, vou aproveitar agora para lhe fazer. A senhora professora refere no seu trabalho, e bem, porque quando eu revejo-me completamente naquilo que disse, que nós nunca podemos perder a lógica do edifício jurídico e esta tendência que temos de alterar molduras penais. E não estou a falar agora, mas politicamente, e não permitirmos também a estabilidade daquelas que são as penas, as molduras, até as previsões legais, por forma a que haja uma melhor aplicação e estabilização da justiça. E refere isto, porque é algo que nos preocupa há muito tempo. Nós temos feito alterações de molduras de crimes, de alterações constantes no quadro legislativo ou penal, e não estou a referir-me especificamente a esta matéria, para que fique claro, é o edifício jurídico em termos daquele que é o enquadramento geral de todo o nosso ordenamento e que muitas vezes há uma certa dificuldade de entender o porquê desta moldura ser esta e não outra, porque há uma lógica e uma coerência. E era precisamente neste sentido que eu lhe tinha feito a pergunta e não me consegui explicar bem e por isso retrato-me. Se acha que, de facto, nós devemos continuar a fazer estas alterações às molduras penais para que, e com isto, a uma certa altura já não conseguimos perceber a lógica do sistema, ou se, pelo contrário, mesmo com algumas críticas, e elas têm mais a ver com a aplicação concreta da lei, não devemos tentar manter alguma coerência, alguma estabilidade, até para que os próprios aplicadores da lei tenham a oportunidade de consolidar, mesmo jurisprudencialmente e doutrinalmente, aquela que é a aplicação correta da lei. Era neste sentido. A senhora deputada Patrícia Faro, quer utilizar os seus 2 minutos? Obrigada, Sr. Presidente. Não irei utilizá-los, até porque fui elucidada e esclarecida relativamente às questões que coloquei e que vão ao encontro daquilo que dizia. Portanto, o nosso enquadramento legal, não obstante ter que poder sempre ser melhorado, a questão reside na sua operacionalização. E nós sabemos que na lei, foi o próprio estudo, mas já tínhamos acesso a essa informação, que as suspensões provisórias do processo são utilizadas muito mais vezes do que era suposto, inclusive sem qualquer socorro, sem qualquer injunção, ou sem, porque elas podiam ser utilizadas, mas de uma forma até pedagógica e que se ajustasse, não é, a alguma pedagogia. Portanto, de facto, é esta questão da operacionalização, independentemente, e tomarmos boa nota das vossas sugestões e alterações, mas também é esta operacionalização que falha e que temos que intervir nessa matéria. E, uma vez mais, agradecer a vossa presença. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Professora, faz favor. Bom, então, só em relação àquilo que falou sobre o ordenamento jurídico, tem razão, ou se bem que nós, neste caso, não pedimos para mudar penas. A única coisa que nós dissemos é que no artigo 152A faltam as penas acessórias, e faltam. O que nós também dissemos foi que, ao nível do leque de vítimas protegidas, faltam ali aquelas pessoas, pelo menos, se não forem os irmãos, que sejam os ascendentes, independentemente da coabitação e independentemente da fragilidade, porque a fragilidade é avaliada como sendo física e muitas vezes os idosos fisicamente estão muito bem, mas do ponto de vista psicológico e emocional estão dependentes e, portanto, este é o grande problema. Depois, vai-me perdoar voltar à adoção. É jurista, mas eu também sou professora de penal. E é assim, por exemplo, no homicídio qualificado,
para nós termos homicídio qualificado, temos ali a referência expressa aos adotantes. Porque se não tivermos, não é homicídio qualificado. Quer dizer, pode ser se couber na cláusula geral, mas não temos. Aliás, o homicídio qualificado foi alterado para meter ali os namorados, porque já existiam na violência doméstica e não estavam aqui. E nós não podíamos aplicar analogicamente. Portanto, é esse o problema. Se já com as coisas bem visíveis é o que é em termos de jurisprudência, então se não as tivermos na lei, está o caldo entornado. Porque as interpretações que nós vemos nos tribunais até dos maus tratos, a mulher quase tem que ir em coma para o hospital porque... Quase. Eu vejo acórdãos desse género. Portanto, é desagradável, mas parece que neste momento, quanto mais explicadinho estiver para os juízes e para os magistrados no Ministério Público, melhor. Porque menos dúvidas vão levantar. Claro que este artigo 152 já é um missal, é um testamento, mas o problema é que foi necessário. Sim, e a verdade é que, por exemplo, no que diz respeito às evoluções, este missal tem contribuído para que a situação prática melhore, efetivamente, porque eu tenho acompanhado a evolução da jurisprudência nos últimos anos e a evolução positiva é notória. Por exemplo, no que diz respeito à punição de violência doméstica e violação em concurso efetivo, apesar da cláusula de subsidiariedade expressa, pronto, isto aqui já estamos a entrar noutros campos, mas tem havido melhorias no que diz respeito à proteção das vítimas de crime na aplicação da lei. Portanto, as alterações dos últimos anos têm sido positivas, sem dúvida nenhuma. Senhora doutora, senhora professora, quer acrescentar mais alguma Nada questão? Especial, não? Mesmo só agradecer e disponibilizar-nos para aquilo que necessitarem neste domínio. Certo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos também o facto de nos quererem apresentar o vosso trabalho e desejamos as maiores felicidades, não só para a sua divulgação, mas também para outros trabalhos que seguramente destes resultarão. Muito obrigada e, sendo assim, dávamos por fim esta nossa audição. Muito obrigada, senhoras deputadas. Até à próxima.